Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E nós vamos buscar essa empresa lá em Santa Catarina, em Rio do Sul, em Santa Catarina. E falar em Santa Catarina, um grande abraço para todo mundo aí de Santa Catarina que sempre está presente aqui no canal Silas Degraf, participando junto conosco aqui, nos mandando mensagens aqui. Eu agradeço imensamente. Vai o meu grande abraço a todos vocês aí de Santa Catarina. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Metalúrgica Rio Sulense S.A. E a Metalúrgica Rio Sulense foi uma indicação aqui do meu amigo Tiago Mixlage. Ô Tiago, que bom ter você conosco, uma honra ter a sua participação, que sempre está junto conosco aqui. Também vai meu grande abraço para você aí, Thiago. E também quem sugeriu essa empresa foi o Marino. Ô Marino, também uma honra ter você conosco, Marino. Seja sempre bem-vindo. E vocês podem participar aqui também do canal Silas Degraf, mandando suas mensagens aqui, ó, no canal Silas Degraf. E manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like. Venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E naturalmente que aqui no canal Silas Degraf, o que nós nos propomos a fazer é justamente retratar as empresas que vocês nos sugerem aqui, e aí dentro desse retrato da empresa também fazer todo o processo de análise da situação econômica e financeira da empresa. Mas caso você também queira avançar mais, nós estamos com o nosso curso marcado para o dia 26 de abril, numa quarta-feira, das 19 até as 22 horas, um curso sobre valuation. E nesse curso de valuation, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar para vocês como que fazemos todo o processo de avaliação de uma empresa. Quanto que uma empresa vale? Qual é o valor dessa empresa? E quando você determina o valor da empresa, consequentemente, você determina o valor de uma ação. E aí você vai poder saber se uma ação está cara ou barata naquele momento, de acordo com a avaliação feita através do valuation. Caso você queira participar, que vai ser um curso, apesar de técnico, ele vai ser feito numa linguagem muito simples, muito didática, para que você possa aprender a fazer também o valuation aí. Mas caso queira participar conosco, manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp, e aí naturalmente te passo mais informações e fazemos a sua inscrição, e o custo de apenas R$40, apenas R$40. São 3 horinhas onde nós vamos estar juntos aqui, interagindo e conversando aqui sobre valuation, explicando para vocês um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Mas vamos falar lá então sobre a Metalúrgica Rio Sulense S.A., que também tem uma história fantástica, né? Uma história que começa lá em 1942, quando os concunhados Alexandre Georg e também o Eric Storer, os dois concunhados, foram morar em Rio do Sul, atraídos ali até pelo crescimento da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. E chegando na cidade, viram ali que havia todo um processo de desenvolvimento, principalmente do setor madeireiro e também na produção de aipim, na produção de mandioca. E aí, então, eles montaram ali uma oficina mecânica para fazer reparo de peças voltadas para esses segmentos, tanto para a indústria de madeira, para serrarias, como também para a produção de mandioca, que criam, já no ano de 1943, a empresa Georg e Storer. E aí, na sequência, essa empresa ela começa a se desenvolver, só que à medida que ela vai crescendo, aí eles passam também a trabalhar com fundição para a produção dessas peças voltados para esse segmento ali. E aí, com esse crescimento, precisava de mais espaço, e aí a alternativa que eles encontraram foi trazer como sócio um dos vizinhos deles, que era o senhor Alfredo Weirs. E o senhor Alfredo entra também de sócio na empresa, já que ele tinha uma oficina mecânica do lado ali, com tornearia e tudo mais, passou a fazer parte da sociedade. E quando entra na sociedade, a sociedade aí começa a crescer cada vez mais. Tanto que no ano de 1949, já se transforma também numa sociedade anônima de capital fechado. Mas antes até dela se transformar em uma SA de capital fechado, nós tivemos ali a Segunda Guerra Mundial, que causou um desabastecimento de peças e naturalmente também de máquinas. E aí a sociedade dos três, que passou a ser chamada de Metalúrgica Rio Sulense, ela também começa a produzir não só as peças, como também a produzir as máquinas para a produção dessas peças e máquinas
voltadas para a indústria de madeira e também para a indústria de aipim. Aí na década de 50, quando começa o desenvolvimento do setor automobilístico aqui no Brasil, eles passam também a produzir peças para o setor automobilístico. E aí vai ampliando a sua clientela durante a década de 50 e na década de 60, já voltados também para a indústria automobilística. Mas aí surge uma figura emblemática, que na verdade ela surge lá praticamente desde o começo da empresa, que era o senhor João Stramowski. O senhor João Stramowski, ele começa a trabalhar na sociedade lá praticamente um ano depois que ela surge, como contador, um garoto recém-formado que começou a trabalhar como contador e daí na sequência ele também passa a trabalhar ali na parte comercial da empresa. E crescendo junto com os 3 sócios e depois quando ela se transforma numa SA de capital fechado com os demais sócios, aos poucos ele começa a comprar a participação dos demais sócios da empresa. E com essas compras que ele vai fazendo, e até porque os sócios originais da empresa, ao se retirarem da empresa, aceitavam vender a sua participação apenas para quem já estivesse ali dentro da empresa. E aí a pessoa mais indicada era o garoto, o João Stramowski. Então, aos pouquinhos, ele foi tendo uma participação societária até chegar num determinado momento que ele era o controlador da metalúrgica rio-sulense. E aí, daí, no ano de 1967, ele já assume como presidente, como comandante da empresa e ele mesmo passa a visitar clientes fora de Santa Catarina, principalmente em São Paulo, onde a indústria automobilística estava crescendo, para oferecer os produtos que a metalúrgica rio-sulense poderia produzir para a indústria automobilística. E com isso foi abrindo ainda mais mercado para a metalúrgica rio-sulense e ela entrando cada vez mais dentro do setor automobilístico. No ano de 1988, aí sim é feito o IPO e é aí que ela se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e vai expandindo ainda mais a sua produção, vendendo não só para o mercado, para os fabricantes, mas também para as peças de reposição para a indústria automobilística. E aí, na sequência, também começa a exportar os seus produtos, tanto é que a metalúrgica rio-sulense já exporta seus produtos para mais de 25 países, e no ano de 2011 também passa a produzir peças para o setor ferroviário. No ano de 2019, aí adota a marca Rio, né, que hoje todas as peças da metalúrgica rio-sulense vêm com a marca Rio. E agora, no ano de 2020, aí ocorre o falecimento do senhor João Stramowski. E aí, hoje, o controle da empresa, ele permanece no fundo de participação, né, numa empresa de participação em investimentos da família do Stramowski, que tem 88% das ações ordinárias da empresa. Mas para que possamos saber como que está a situação econômica e financeira da metalúrgica rio-sulense, estamos trazendo aqui para vocês as demonstrações contábeis de 2019, 2020, 2021 e também agora o balanço do dia 31 de dezembro de 2022. Então, vamos aos números. Então, como falei, estamos aqui com as demonstrações contábeis do ano de 2019, 2020, 2021 e também agora o balanço do dia 31 de dezembro de 2022 da metalúrgica rio-sulense S.A. E para que possamos entender, né, como que está a situação da rio-sulense, vamos começar aqui pelo ano de 2019, quando a empresa registrou no total do seu ativo aqui 189 milhões de reais, que é o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. E aqui grande parte está no imobilizado, que são máquinas, equipamentos, toda a estrutura de funcionamento da empresa, que totalizava 104 milhões de reais. E nessa parte de cima aqui do balanço, o ativo circulante, ele é chamado também de capital de giro, são os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio da empresa, gerando as receitas e, consequentemente, produzindo os resultados da empresa. E no ano de 2019, o ativo circulante era de 54 milhões de reais. A empresa fecha 2019 com apenas R$ 1.961.000 em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 22 milhões em contas a receber e os estoques totalizavam 27 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a rio-sulense era uma empresa de 237 milhões de reais e o ativo circulante pulou para 78 milhões, representando agora 33% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 8 milhões e 800 era a posição de caixa da empresa, 31 milhões são contas a receber e os estoques que também subiram para 35 milhões de reais.
Chegando no ano de 2021, agora a empresa é de 284 milhões de reais. E desses 284 milhões de reais, o capital de giro sobe mais ainda. 128 milhões, praticamente 129 milhões era o capital de giro da Rio Sulense lá em 2021, o que equivalia a 45,4% de todo o seu ativo. A posição de caixa também, que era de 1.900, foi para 8, foi agora em 2021 para 20 milhões de reais. Também aumentaram aqui os contos a receber para 47 milhões e os estoques agora totalizavam 58 milhões de reais. Chegando em 2022, a Rio Sulense agora passa a ser uma empresa de 331 milhões. E desse valor aqui, onde nós temos um maior aumento, justamente no capital de giro, que agora é de 168 milhões, mais de 50% de representatividade em relação ao ativo total. A posição de caixa agora é de 40 milhões de reais, aumenta aqui mais um pouco o contas a receber para 52 milhões e os estoques da Rio Sulense fecham 2022 em 72 milhões de reais. Então o que nós observamos aqui? Que a empresa ela vem de 189 para 237, para 284, para 331, a empresa vem crescendo. E esse crescimento se dá aqui no capital de giro, que de 54 vai para 78, para 128, para 168 milhões de reais. Então, está crescendo justamente na melhor parte da empresa, que é o capital de giro. Mas vamos olhar agora também o outro lado, o lado do endividamento. E o endividamento é visto pelo passivo, onde nós temos passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Lá no ano de 2019, o endividamento total da Rio Sulense era de 192 milhões. Agora, o detalhe aqui é que o patrimônio é de 189 e ela deve 192. Ela devia 101% de tudo aquilo que ela tinha. Então, a dívida da Rio Sulense era maior do que o seu patrimônio, o que nos dava aqui um patrimônio líquido negativo de 2.617.000. E a empresa vinha aqui na parte de reserva de lucro, entre parênteses, é que ela vinha com prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Então, antes de 2019, a empresa vinha produzindo prejuízos, o que está registrado aqui em 2019. Já para o ano de 2020, o endividamento total fecha com 245 milhões de reais, permanece acima do patrimônio da empresa, 103% é o tamanho da dívida em relação ao patrimônio, e o PL é negativo de 8.182.000. Chegando já no ano de 2021, aí sim, nós temos aqui uma reversão. Agora, o endividamento, apesar de se manter acima dos 200 milhões, 203 milhões, mas o endividamento agora é de 71,8%. Agora o endividamento já cabe dentro do patrimônio. E o PL passa a ser positivo com 80 milhões de reais. No ano de 2022, o PL continua positivo agora em 143 milhões de reais e o endividamento reduz para 187 milhões, 56,8%. Portanto, o endividamento que era superior ao patrimônio em 2019 e em 2020, a partir de 2021, o endividamento ele vem aqui num processo de queda, uma diminuição do endividamento da Rio Sulense. Olhando agora os resultados produzidos pela empresa, em 2019 ela faturava 168 milhões, em 2020 195 milhões, em 2021 323 milhões e em 2022 393 milhões. Então vejo que o faturamento também vem numa crescente. E com esse crescimento do faturamento aqui, o que nós vamos observar é justamente o comportamento e o reflexo disso nos resultados produzidos pela empresa, cujo lucro líquido lá em 2019 era de 17 milhões, em 2020 ela fecha com 5.709 de prejuízo, e aí o que também agrava aqui um pouco mais esse patrimônio líquido negativo. E a partir de 2021, com os lucros gerados, 88 milhões, ela reverte esse PL negativo e agora passa a ter um PL positivo. E em 2022, fecha com mais um lucro de 66.905, ampliando o PL positivo da empresa. Então, a partir de 2021, a empresa começa a se recuperar de toda uma sequência de resultados ruins ocorridos de 2020 para trás. Mas falando agora dos números também, da situação financeira da empresa, trago para vocês esses quadros aqui com esses gráficos, no qual temos aqui a liquidez geral, que é o primeiro gráfico ali mostrando a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. E a liquidez geral, lá em 2019, ela saiu com 29 centavos,
aumentou para 38 centavos, aumentou em 2021 para 65 centavos e agora em 2022 está com 91 centavos. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já tem 91 centavos. Quer dizer, não tem recursos ainda para pagar toda a sua dívida, mas como parte da dívida do longo prazo, então nós vamos olhar na liquidez corrente. E a liquidez corrente, que ela era de 48 centavos apenas lá em 2019, 45 centavos em 2020, aí ela passou a ser positiva ali, né? Positiva que eu digo, acima de R$1 em 2021, fechando com 1,66 e agora esse ano de 2022 com 2,17. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no dia a dia, no curto prazo, ela tem R$2,17. Paga, sobra bastante. Uma situação financeira bem tranquila, diferente do que era lá em 2019 e 2020. Nesse outro quadro aqui temos também o endividamento, o comportamento e o tamanho da dívida da Rio-Sulense. Então nós temos ali no gráfico a primeira barrinha, que é o ano de 2019, uma dívida superior a 100%. Então ela devia 101% de tudo aquilo que ela tinha. Em 2020, continuou superior a 100%, 103%. E a partir de 2021 é que a dívida começou a recuar, caindo para 71,8% e agora em 2022 com 56,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 56,8%. Nesse outro quadro aqui temos também os índices de rentabilidade. E a rentabilidade começa ali com a margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende. E essa margem, ela sai positiva com 10,3% em 2019. Em 2020, como ela fechou com prejuízo, a margem fechou negativa em 2,9%. Com a volta do lucro em 2021, a margem passa a ser de 27,5% e agora em 2022 fecha com 17%. De tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro e impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 17%. No gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro do ativo. 9,1% em 2019, negativo 2,4% em 2020. Já em 2021, com o lucro, essa rentabilidade fecha positivo em 31,3% e agora em 2022, 20,2%. Já o terceiro gráfico ali é a rentabilidade do PL. E a rentabilidade do PL, ele é bastante comprometido. Por quê? Porque como a empresa vinha com PL negativo lá no ano de 2019 e também no ano de 2020, esses dois números ali, mesmo que eles deem positivo, quer dizer, seria uma rentabilidade sobre um PL inexistente, razão pela qual até nem colocamos essa informação no gráfico ali. Então vamos colocar 2021 e 2022. 110% foi a rentabilidade do PL em 2021 e 46,8% em 2022. Destacando que a base do PL, devido aos prejuízos que a empresa tinha acumulado de exercícios anteriores, o PL é baixo. Então, quer dizer, qualquer lucrinho faz com que essa rentabilidade seja extremamente elevada. Então, há que se tomar cuidado com esse indicador ali, apesar de ser alto, e com uma certa reserva na análise desses indicadores ali. Mas o que eu trago para vocês aqui, nesse quadro, são os demais indicadores relacionados às ações. Uma ação hoje da Rio-Sulense, ela vale R$ 24,09. O que quer dizer esse R$ 24,09? É que se pegarmos o patrimônio da empresa e distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação o valor de R$ 24,09. Porém, para comprar uma ação da Rio-Sulense hoje, o valor no último dia 29 de março, quando da gravação desse vídeo, estava em R$ 69,97. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 2,90. Isso quer dizer, as ações da Rio-Sulense estão vendidas com ágio de 190%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 11,27, o que dá uma rentabilidade da ação de 16,11%. Portanto, ao comprar uma ação por R$ 69,97, a empresa mantendo o volume de lucros que ela vem produzindo de R$ 11,27, o acionista terá um ganho de 16,11%. Dividendos por ação, R$ 1,99, que foi o dividendo distribuído em 2022. A relação preço/lucro fecha em 6,21, quer dizer, um pouquinho mais de 6 anos para se ter o retorno dos investimentos através dos lucros gerados.
E o free float da empresa, olha aqui, esse número aqui, 2,56%. Isso quer dizer o quê? São poucas as ações que estão circulando livremente no mercado. Então hoje, se você for comprar uma ação da Rio Sullense, ela não estará tão fácil assim de ser comprada. Assim como também na hora que quiser vender uma ação, também vai ter uma certa dificuldade. Então o volume de ações circulando no mercado é extremamente baixo, até porque só das ações ordinárias, 88% estão na mão da família João Stramowski, né? E aí o restante a gente tem uma pulverização, mas sobrando livre no mercado apenas 2,56% dessas ações. E o tag along da empresa não tem, quer dizer, se ela for vendida, não é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dado aos acionistas majoritários. Mas o que eu quero trazer para vocês também aqui é esse gráfico mostrando o valor e o comportamento das ações da Rio Sullense. Repare que lá no começo do gráfico, em 2018, uma ação era cotada a R$ 6,09. E durante 2018, 2019, até chegar em 2020, ela vai subindo até chegar em 13, 14 reais aproximadamente, ali no comecinho de 2020. Mesmo com a pandemia, você vai ver ali que teve uma queda bem pequena, caindo ali para 10 reais, mas em seguida ela volta a subir e fecha ali, ainda 2020, na faixa de 21 reais. Em 2020, 2021, aí sim que as ações disparam. Aí elas chegam a valer R$ 97 reais. Aí desses R$ 97 reais, em agosto lá de 2021, aí na sequência ela já cai e passa a trabalhar no outro patamar, na faixa de 76, 77 reais. Tem algumas oscilações ali, que é quando nós temos algum volume maior de compra e de venda em cima das poucas ações que existe circulando no mercado, mas ela vai ser trabalhando sempre ali na faixa dos 70 reais, 74 reais. Aí no começo ali, quer dizer, no começo não, na metade de 2022, ela tem ali um recuo para R$ 57 reais, recupera, volta lá acima de 70, batendo até em 80 reais, e agora em 2023 ela cai e volta ali para uma faixa de 56 reais, e agora começa um processo de recuperação, culminando com uma cotação no último dia 29 de março, quando da gravação desse vídeo, com a cotação em R$ 69,97. Então, por aqui você vê quando que a ação da Rio Sullense teve o seu menor valor, quando que ela teve o seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da metalúrgica Rio Sullense S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa que vem lá de Santa Catarina, de Rio do Sul, em Santa Catarina, a metalúrgica Rio Sullense S.A., que agora você já conhece, já sabe da empresa. Naturalmente que, como nós vimos aí na história da empresa, uma história maravilhosa, uma história linda, e vimos também os números da empresa, mas também há que se ressaltar aqui, justamente, como foi citado, o baixo free float da empresa, o que tira muito da liquidez. Então, quer dizer, é uma ação que você vai comprar e não vai ter muito mercado para ela. É uma certa dificuldade para comprar ação e, naturalmente, uma certa dificuldade para vender as ações, já que nós temos um free float muito baixinho e, consequentemente, uma liquidez dessas ações muito pequenas também. Mas, enfim, daí hoje você já sabe o que é a metalúrgica Rio Sullense. E o importante sempre que na hora de fazer investimentos é saber onde que nós estamos investindo, o que é essa empresa, de onde ela vem, o que ela tem por trás dela e saber para onde ela vai, mas principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira, pois somente assim é que nós vamos poder minimizar riscos e ampliar as possibilidades de retorno dentro dos nossos investimentos e, consequentemente, aos pouquinhos ir construindo o nosso patrimônio para lá na frente podermos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.